Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé para a gente estar em oração nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, né? Vamos clamar ao Senhor neste momento. Vamos apresentar as nossas vidas. Vamos apresentar agora as nossas famílias, os nossos lares, diante da presença de Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos diante da Tua presença, Deus, nesta noite de oração, neste momento a qual buscamos a Tua presença, a qual, Senhor, anelamos, ó Pai, pela Tua gloriosa presença. Neste momento de oração, ó Deus, queremos Te apresentar, ó Pai da glória, o estado do Maranhão. Em especial, ó Pai, queremos Te apresentar a nossa capital. Queremos Te apresentar todos os órgãos públicos. Queremos Te apresentar todas as nossas autoridades, sejam elas governamentais, municipais e até estaduais. Começamos a colocar diante do Senhor, ó Pai, pois a Tua palavra nos diz, ó Deus eterno, que é para a gente orar pelas nossas autoridades estabelecidas pelo Senhor. E neste momento nós começamos primeiramente orando, ó Deus, para que o Senhor mude o coração, para que o Senhor mude, ó Deus, o interesse que está nos seus corações, em suas mentes, para que eles tenham compaixão, para que eles tenham amor ao próximo. Ó Deus, pois como está escrito em Tua palavra, Senhor, e é bíblico, ó Pai, um dos mandamentos primordiais, um dos mandamentos mais importantes, que é o mandamento com promessa, era honrar a Deus acima de todas as coisas, e também amar o teu próximo como a ti mesmo. E neste momento pedimos, ó Pai, este amor genuíno, te pedimos esta prioridade no coração daqueles que podem olhar com olhar de misericórdia para essa humanidade. Senhor, nesta noite, Deus, de oração, nesta noite de clamor, Pai, nós queremos orar, Senhor, pelos hospitais. Queremos orar neste momento pelos presídios. Queremos orar neste momento, ó Pai da glória, em nome de Jesus, por aqueles que estão em cativeiro, por aqueles que estão aprisionados, por aqueles que estão encarcerados, por aqueles que mentalmente e espiritualmente se encontram aprisionados, sejam eles, ó Pai, pelo medo, sejam eles, ó Deus, pela síndrome de pânico, pela depressão, que neste momento mentalmente muita gente está cometida. Quantas pessoas, ó Deus, neste momento não estão dentro dos seus quartos, a um ponto de suicidar. E nós queremos orar como igreja. Nós queremos orar como igreja, porque a igreja também é social. A igreja também, ela tem um papel muito importante na sociedade. A oração que a igreja faz, ela não pode atingir somente a igreja dentro, ela não pode atingir somente uma localidade. A igreja, como uma instituição reconhecida pelo Senhor pela sua parte importante, ela também pode orar, pois há um valor enorme na oração da igreja, porque ela começa a atingir neste momento, através da intercessão, através do clamor, através da oração da igreja, ela começa a entrar em territórios, ela começa a invadir os lugares obscuros desta sociedade. E neste momento, meu Deus, te apresentamos as pessoas que estão encarceradas pelo pecado, te apresentamos as pessoas que estão aprisionadas pelo pecado, te apresentamos as vidas que estão escravizadas pelo vício, vidas essas, ó Pai, jovens, muitas vezes pais de famílias, mães de famílias, que deixaram o convívio do seu lar por causa de um vício. E neste momento nós queremos clamar, Senhor, neste momento nós queremos orar como igreja do Senhor. Neste momento nós queremos fazer um grande clamor por esta sociedade. Queremos clamar, ó Deus, pelo aquele que nesse exato momento está chorando pela morte e pela perda de um ente querido, meu Pai. Queremos apresentar neste momento, ó Deus eterno,
as famílias que agora estão em luto, que agora estão chorando pela perda de um ente querido, uma pessoa muito importante. Em especial, ó Deus, o Brasil hoje foi abalado pela morte desse ator, Pai, que também tinha vida. Tenho certeza, Deus, que neste momento o papel da tua igreja, o papel do teu povo é orar, Senhor, é clamar a Deus, é apresentar a Deus essas pessoas, porque essas pessoas também têm a oportunidade, que somos nós muitas vezes para fazer um pré-julgamento, que somos nós para condenar alguém. Se o Senhor pode curar, se o Senhor pode libertar, se o Senhor pode salvar esta alma, clamamos neste momento a Deus, pela família, pela mãe que perdeu o seu filho, clamamos neste momento, pela parentela, clamamos neste momento pelo Brasil. Quantos e quantas pessoas não perderam os seus entes queridos, não estão vivendo agora os seus lutos, e clamamos como igreja do Senhor, para que o Senhor possa consolar, Senhor, neste momento, as famílias, os lares. Quantas mães não estão sem os seus filhos, quantos filhos não perderam os seus pais. Ah, meu Deus, misericórdia desta humanidade. Clamamos pela misericórdia do Senhor, clamamos pela salvação do Senhor para esta humanidade, clamamos pelo arrependimento verdadeiro, genuíno, arrependimento bíblico, que é transformado, arrependimento que traz a verdade, e esta verdade liberta alguém que está aprisionado. Clamamos neste momento, Deus, porque está escrito em tua palavra: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e se converter dos vossos maus caminhos, eu os ouvireis dos céus, perdoarei a sua terra e sararei. É bíblico, há um perdão que está, aleluia, centralizado na palavra de transformação. O Senhor quer sarar esta humanidade, o Senhor quer curar esta humanidade, o Senhor quer trazer a cura, quer trazer a libertação sobre esta humanidade. Neste momento clama, meu irmão. Neste momento ora. Talvez você não tenha muito o que falar. Talvez você não tenha muito o que orar. Mas eu convido você nesta noite, para que nós possamos orar em nome de Jesus, clamar. Quantos homens e mulheres de Deus não venceram grandes batalhas através da oração? Quantas batalhas não foram travadas no campo espiritual, e elas foram vencidas no campo físico, pela causa da oração. Por isso Paulo disse: por esta causa me ponho de joelho, por esta causa eu oro, por esta causa eu busco ao Senhor. Talvez esta causa a qual você agora está orando, talvez pode não ser a tua causa, mas talvez pode ser a causa de um ente querido, talvez pode ser a causa de uma pessoa amiga, talvez pode ser a causa de um vizinho, de um amigo, de alguém que está agora no hospital, de alguém que deu entrada agora neste momento, está precisando da tua ajuda, porque entrou em coma profundo e necessita da tua oração. Oremos nesta noite, clamamos em especial ao Pai da Glória, ali pela sogra da irmã Marinilde, a qual entrou ali, Senhor, naquela sala
sala de UTI, meu Deus, começamos a clamar. Ela está neste momento, ó Deus, expirando através de aparelhos. Começamos a fazer uma grande intercessão, na certeza de que o Senhor pode ir lá, na certeza de que o Senhor pode curar, não somente ela, mas as pessoas que estão ali dentro daquele hospital. O Senhor pode trazer a cura, o Senhor pode curar, trazendo a cura definitiva, trazendo milagre. Meu Senhor amado, você que está em casa, ore ao Senhor neste momento, clame a Deus neste momento, comece a colocar as famílias, os lares diante do Senhor, comece a colocar o Brasil diante do Senhor. Cremos, ó Pai da glória, que tudo acontece no teu tempo, está sobre o teu controle. Nada do que acontece nesta terra, nada do que acontece neste mundo está fora do teu controle, está fora da tua vontade. Tudo está exatamente na tua vontade, tudo está exatamente no teu controle, nada foge, Senhor. Eu sei que muitos são os irmãos que estão enfraquecidos, são muitos nossos irmãos que estão nesse exato momento em casa e, Senhor, estão desanimados espiritualmente, cansados, afadigados, mas neste momento, como igreja do Senhor, começamos a clamar por esta vida, começamos a clamar por esta pessoa. Levanta este homem, levanta esta mulher, levanta este jovem, levanta esta criança, porque o Senhor conta com uma geração que não se acostuma, que não desvalorize os princípios. O Senhor conta com uma igreja, com um povo que entende que Deus levanta profetas, que Deus levanta uma voz profética em meio ao desespero, em meio à dor, em meio à calamidade. Nós sabemos que nós estamos passando pelo momento sofredor, pelo momento de muitas dores, mas a tua palavra nos diz, ó Pai, e nos anima, que a igreja do Senhor, ela é mais do que vitoriosa em Cristo Jesus. Glória a Deus. Começamos a orar, Deus, pelo coração do filho, pelos pais, dos pais pelos filhos. Oramos neste momento pelos idosos, pelas crianças, pelas grávidas. Oramos neste momento pelos enfermeiros, pelos técnicos, pelo médico intensivista, pelo médico cirurgião. Oramos, ó Deus, porque de fato eles estão na frente deste Covid. E muitas vezes, ó Pai, esquecemos que eles têm família, que são esposo, que são filhos, que são netos, que são primos. E nos acostumamos a orar somente por nós, ó Deus. Nós estamos acostumados somente a viver os nossos problemas e nós queremos somente resolver os nossos problemas. Mas existem algumas causas, Deus, que são lembranças em nossas mentes de oração. Entre elas, essas pessoas que o Senhor colocou com toda a inteligência, com todo o conhecimento. E Deus, nós te pedimos neste momento que o Senhor ajude esta sociedade. Ajude, ó Deus, em nome de Jesus, neste momento, toda a equipe médica. Ajude os maqueiros, ajude aqueles que trabalham no serviço social dentro do hospital, os seguranças, ó Deus. São pessoas esquecidas muitas vezes por nós, mas é momento de oração especial por eles. Aqueles que trabalham nos setores de bancos, aqueles que trabalham, ó Deus, na prestação dos serviços, ó Deus, para a melhoria desta sociedade. Eu clamo neste momento, eu clamo pela segurança pública desse estado, clamamos em nome de Jesus pela saúde pública desse estado. Não aceitamos o Maranhão na linha da corrupção.
queremos, ó Deus, definitivo, que a corrupção, que a mentira saia desse estado, que esse estado não seja um estado opressor, não seja um estado aonde a mentira, onde a roubalheira, aonde a corrupção seja prioridade. Nós queremos que esse estado de fato seja um estado cristão, um estado onde a tua palavra seja prioridade, porque eu entendo, ó Deus, que o Senhor levantou homens como Jeremias. Eu entendo, Senhor, que o Senhor levantou homens como Isaías, como Ezequiel, como Ageu, homens de Deus, profetas, para denunciar um tempo aonde a mentira, aonde a hipocrisia, aonde a apostasia, aonde o pecado dominava o tempo. E Deus levantou homens assim, e nós te pedimos que o Senhor levante a tua igreja na mesma autoridade divina, para compreender que a oração da igreja de joelho, a oração da igreja de pé, a oração da igreja de mãos levantadas, a oração da igreja de olhos fechados, a oração da igreja, seja ela em que nível nós nos encontrarmos agora, nós precisamos entender que a oração da igreja tem muito valor. A oração da igreja tem muito valor, e te pedimos desta noite a compreensão do teu Espírito acerca do que é, Senhor, necessário, essencial para as nossas vidas. Então te pedimos nesta noite toda a tua graça, Deus. Abençoa todo o clima, abençoa agora neste momento todo o coabiano, em especial porque vamos trabalhar hoje um tema de uma dificuldade muito grande. E te pedimos que o Senhor tome este templo para ti. Te pedimos que o Senhor tome as nossas casas, as nossas famílias, os nossos filhos, as nossas esposas, os esposos das tuas servas. Te pedimos agora, tome a nossa parentela que está em outros estados, os que estão nos interiores, na Baixada. Te pedimos a tua graça, Deus, em nome de Jesus, para que nada daquilo que for mencionado aqui possa atingir e converter em ações, e converter em setas, em doenças, em enfermidades, em males. Nós proibimos agora, pela autoridade que há na palavra de Satanás, com seus demônios, tentarem agir contra nós, contra alguém da nossa casa. Paralisado seja, em nome de Jesus, pela autoridade que há na palavra do Senhor, e que haja nessa noite um comprometimento dos nossos irmãos em aprender da tua palavra. Então te pedimos toda a graça neste culto, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos. Convocamos nessa noite a irmã Alzilene para estar louvando 2 hinos da harpa. Irmã Alzilene, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Saúdo a amada igreja com a graça e a paz. Amém? Vamos louvar o número de 115. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravo do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz,
se na vinha do Senhor trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, se na vinha do Senhor trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Trezentos e cinco. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como um galardão. Levai escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós, de jamais lutarmos só. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões pro céu, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como um galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar, o mal vencendo avançar, e nos a Jesus cantar, e da
tua salvação falar, almas ao Senhor levar. Breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como um galardão. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Vamos ouvir também a irmã Stephanie, louvando um hino para a gente recolher dízimos e oferta da casa do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Salve, amada igreja, fica santa e gloriosa, parte do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Tudo é no tempo do Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória, meu Deus. Glória, meu Deus. Aleluia, meu Jesus. Deus de honra, Deus de glória. Marta e Maria mandaram um recado dizendo a Jesus: Lázaro adoeceu, o teu amigo a quem tanto amas precisa urgentemente de um socorro teu. Porém Jesus disse pro mensageiro: vai você primeiro, depois chego lá. Enquanto isso, Marta e Maria esperando e nada de Jesus chegar. E de repente houve um alvoroço, as duas chorando, a se lamentarem, pois o infortúnio aconteceu. Lázaro morreu e nada de Jesus chega. Todos chorando e Jesus não chega, embalsamando e Jesus não chega, pois ataduras e Jesus não chega, pois no esquife Jesus não chega. Vai o cortejo e Jesus não chega, põe no sepulcro e Jesus não chega, a despedida e Jesus não chega, puseram a pedra e Jesus não chega. Só após 4 dias de dor e agonia é que Jesus resolve chegar no lugar. Porém Marta e Maria, sem entender, diziam: se tu tivesse aqui ele não morreria. Mas Jesus disse a Marta com sua voz tão calma: o teu irmão hoje farei ressuscitar. Pois o milagre eu opero é quando eu quero. Remove a pedra, pois hoje vou operar. Eu vou chegar no tempo, não é como você pensou, é no meu tempo. Pois quando eu chegar eu vou soprar o vento e vou fazer o impossível acontecer. E a minha glória tu vais ver. Eu vou fazer milagres, eu vou chegar e acalmar a tempestade. Vou restaurar, ressuscitar, então aguarde. Fica tranquilo, filho, ninguém vai morrer, pois eu sou vida pra você. Porém, meu filho, tem um segredo pra você ter a vitória. Remove a pedra da incredulidade agora.
Hoje um milagre entre os teus vou operar. Remove a pedra que eu curo, eu saro, liberto, trabalho, dou vida, restauro, controlo, acalmo. Eu entro na guerra, eu sou livramento. Eu tiro o embaraço, eu quebro a lã que corta o asco. Pra o teu problema, meu filho, eu sou a saída. E como resposta, te digo, eu sou vida. Creia tão somente, eu sou o que sou. Pra o teu problema, meu filho, eu sou a saída. E como resposta, te digo, eu sou vida. Creia tão somente, eu sou o que sou. Aleluia, Jesus. Agradeço a vontade em nome de Jesus. Chamemos nessa noite aqui a irmã Maria, para estar orando pelas ofertas e dízimos da casa do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Vamos abençoar nossa... Senhor Deus, nosso Pai, está aqui, Senhor, as ofertas da Tua casa, Pai. Senhor, que o Senhor venha estar abençoando cada pessoa que ofertou, Senhor Deus. E principalmente aquelas que não ofertaram, Pai. Que o Senhor venha estar abençoando a cada dia, meu Deus. Que o Senhor venha estar derramando chuva de bênçãos sobre todas elas, meu Pai. Senhor, que o Senhor venha abrir portas, Senhor, de emprego, Senhor, para cada uma delas, Senhor. Para que o Senhor possa encher, Senhor, os celeiros de cada uma, meu Pai. É o que nós te pedimos nesta noite, e em teu nome te agradecemos. Amém. Deus, meus irmãos, pode se sentar aí todo mundo? Semana passada a gente parou aonde aí? Os nossos irmãos que anotaram aí. Semana passada. Vamos lá. Nós paramos na introdução, não foi isso? Na introdução, né? Pronto. Agora vocês vão dar continuidade, tá bom? Hoje nós vamos ver os territórios ou os campos de combates. Nós vamos dar continuidade, agora nós vamos para o desenvolvimento do tema, né? E eu já queria que vocês botassem aí, rapidão. Tema central, batalha espiritual. Tema central, batalha espiritual. Subtema. Subtema. Territórios ou campos de combate. Territórios ou campo de combate. Ou campos de combate. Letra A. Demônios territoriais. Demônios territoriais. Letra B. Campo mental. Campo mental. E letra C. Campo emocional. São esses três subtemas que nós vamos trabalhar hoje. Para que a gente tenha muito cuidado, a gente classificou aí os três subtemas e essa parte aí talvez seja uma das mais importantes do campo de batalha espiritual. Quando a gente fala sobre batalha espiritual, irmãos, eu acredito que nós estamos numa época em que parece que se tornou muito mais verdade o que estamos trabalhando, porque eu não sei vocês, mas cada dia mais que está passando, eu estou sentindo que essa batalha, ela está saindo desse nível aqui terreno, e ela está entrando totalmente no nível celestial. Satanás e seus demônios, eles têm tentado inflamar no meio da mente de muitos
né, que não sabe o que é batalha espiritual, ou talvez nunca ouviram falar, ou talvez nunca passaram por uma lição como essa daqui, é que, na verdade, o campo, ou a batalha espiritual, ela só acontece para um despertamento daqueles que vão batalhar. E aí, na semana passada, na introdução, nós explicamos o seguinte: tem 3 pessoas que entram dentro do campo de batalha. E muitas vezes eu posso não entrar dentro do campo de batalha, mas eu posso sentir que eu estou em batalha. E aí tem reações que vêm muito diretamente dentro do nosso corpo físico. Nós explicamos isso na semana passada, né? E eu acredito que muita gente está vivendo isso aqui, tá bom? Mas hoje nós vamos entrar dentro do tema importante, amém? Primeiro aí sobre espíritos territoriais. Vamos lá para o capítulo 10 de Daniel. Capítulo 10 de Daniel. Nós vamos ler a partir do versículo 10. Daniel, livro de Daniel, capítulo 10, a partir do versículo 10. Os nossos irmãos que estão em casa vão acompanhar também. Capítulo 10, versículo de número 10, nos diz, a partir do 10. E em seguida a mão de alguém tocou em mim, e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção que eu vou te falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus em pé tremendo. Observa o que está acontecendo aqui naturalmente, as reações. E ele prosseguiu: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do Senhor, suas palavras foram ouvidas e eu vi respostas a elas. Versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar a você o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere à época futura. Eu quero parar bem aí nesse versículo, que é o versículo 14, né? Quando a gente relaciona, por exemplo, o livro de Daniel, a gente relaciona ele como um livro que se trata de algo de visão, de revelação, mas o livro de Daniel talvez seja um dos livros em que mais a gente entenda o campo de batalha espiritual, fora o livro de Efésios que a gente leu na semana passada. O que acontece aqui? Vamos tomar cuidado para a gente não interpretar aqui como se Daniel estivesse no campo de batalha. Porque, de fato, Daniel não está no campo de batalha. Vamos observar alguns fatos que acontecem aqui. Primeiro, Daniel está orando. Segundo, o desejo do coração de Daniel está em buscar de Deus entendimento. Porque Daniel foi escolhido no tempo, e eu acredito que ele foi escolhido para um tempo específico. Só que, o que acontece? Toda visão, toda revelação, ou tudo aquilo que vai abrir a mente, que vai abrir o entendimento, pode ser uma barreira para Satanás agir. Quando Daniel recebe as revelações, a gente observa que as revelações não se tratava de um tempo em que Daniel estava vivendo, mas se tratava de uma visão e de uma revelação futura. Agora, como é que a Bíblia vai classificar? Olha só, o termo que a Bíblia utiliza é como o reinado da Pérsia. Na verdade, nós não estamos falando aqui de um reinado territorial, terreno. Nós estamos falando aqui
de Satanás com seus demônios. Batalha. Ok? Eu quero que vocês entendam. A luta acontece aonde? No campo celestial. Gravem isso daqui. 3 campos, 3 níveis de batalha. É preciso a gente tomar muito cuidado quando a gente relaciona. Primeiro nível de batalha solo. O nível de batalha celestial e o nível de batalha física. Porque essa versão bíblica do livro de Daniel, nós observamos que esta batalha, ela não está acontecendo no solo, ela está acontecendo celestialmente, ou seja, nos ares. Agora observe aí, a força que Satanás tem quando se trata de cima, quando se trata de um território que não é humano. Daniel está orando. A batalha está acontecendo. Daniel está tendo reações naturais no campo de batalha. De fato, Daniel não estava no campo de batalha, mas Daniel sabia da pressão que a sua oração estava. Nós precisamos entender como é que está a reação da nossa oração, quando nós aplicamos o nosso coração, o nosso desejo, o nosso entendimento, a nossa força de vontade a orar, nós sabemos que Satanás levantará para querer impedir que a nossa oração tenha resultados. Está lá, ó, campo celestial. O que é que a Bíblia diz? Há uma intervenção divina. Gabriel, que segundo a hierarquia de anjos, se tratam de um anjo mensageiro, se trata de um anjo que entrega o recado, veio até a Daniel, no primeiro dia em que aplicou, porque o que a Bíblia vai dizer aí? A batalha foi acirrada durante quantos dias? 21 dias. Então, desde o primeiro dia, a resposta já tinha saído do céu. Mas Gabriel, que não é o anjo de batalha, é apenas um anjo que entrega o recado como mensageiro, precisou de outra intervenção, de outro anjo, pela classificação Miguel. Olha a igreja. A você que está aqui, aos irmãos que vão acompanhar. Muitas vezes, nós precisamos de uma intervenção divina, porque se trata de um combate acirrado entre níveis opostos que estão no mesmo objetivo. Enquanto eu e você temos o objetivo de orar, e a expectativa de quem ora é receber a resposta daquilo que orou, Satanás tem o mesmo objetivo: impedir que você receba esta resposta, para que o teu coração se entristeça. Olha aí o que nós estamos descobrindo. Muitas vezes o nosso inimigo, ele trabalha para querer colocar em nós um desânimo. Eu estou orando, o céu se fechou, não tem resposta, eu vou parar de orar, não tenho como buscar, porque desde o dia que eu comecei a orar, comecei a buscar a Deus, e parece que o céu se travou, parece que Deus não quer mais responder a minha oração. E você precisa entender que batalha espiritual te leva a nível de combate. A tua luta não se trata de algo físico, a tua luta agora é espiritual. Então, quando você observar que você está orando e parece que nada está acontecendo, você precisa entender que está acontecendo uma batalha no nível e no campo celestial. Gente, isso aqui é sério. Você imagina que Daniel teve que lutar contra si,
esperando uma resposta de Deus que não veio no seu tempo e na sua hora. Mas Daniel persistiu na oração, Daniel persistiu em aplicar o seu coração a entender aquilo que Deus tinha para revelar, porque se tratava de uma revelação oculta, se tratava de algo secreto, que ainda não tinha chegado nem tampouco ao coração, e nem tampouco ao entendimento humano. Daniel continuou. Agora, uma coisa que me chama a atenção no campo de batalha: a minha posição pode definir quem é que ganha no campo de batalha. Lembra do livro de Efésios? No capítulo 6, como é que Paulo relaciona um bom soldado? Ele diz: é necessário tomar o quê? As armas espirituais para que possais resistir no dia mau. Peraí. Então, as armas espirituais, elas são propostas para mim e para você, para que eu tenha as armas de defesa, para que eu tenha as armas de ataque, porque é duas coisas que Paulo relaciona no livro de Efésios 6. Armas de defesa e armas de ataque. Então, a minha postura, então meu entendimento, como é que eu vou relacionar o campo de batalha, pode definir quem é que vai ganhar neste campo. Então diga para o irmão que está ao seu lado: não pare de orar. Diga para ele, irmão, diga: não pare de buscar. Diga: enquanto você está orando, enquanto você está buscando a Deus, diga: o nosso Deus está enviando para você reforço espiritual. Daniel precisou. Mas qual era a posição de Daniel? Ele continuava orando. Miguel desce dos céus com a ordem divina e começa a guerrear contra o reino das trevas. Enquanto Miguel está guerreando, o que é que a Bíblia vai dizer? A história bíblica de Daniel, que por um momento Gabriel tem a oportunidade de sair do campo de batalha e vir até o solo, entregar de fato as visões e as revelações que Daniel teve. Resposta. Quando ele chega, o que é que a Bíblia diz? Daniel sente a batalha. Ele treme e ele chora. Está aí na sua Bíblia, duas palavras que está aí proposta. Ele tremeu e ele chorou. Ok, irmãos? Está bem aí, na sua Bíblia. Agora imagine o seguinte, veja comigo isso aqui. O que é que acontece? Semana passada, nós relatamos acerca de Satanás. E eu tinha até esquecido de comentar com vocês um fato muito importante. Por exemplo, quando a gente vai lá para o livro de Isaías, no capítulo de número 28, aliás, Ezequiel, capítulo 28, e Ezequiel também, capítulo 30, nós observamos que a forma, tanto como Isaías menciona Satanás, quanto também Ezequiel, é uma forma própria. E aí a gente vê algumas características do nosso inimigo, como um anjo querubim, um anjo ungido, né? Um príncipe. Mas, em especial, a palavra que mais ecoa para Satanás era a palavra perfeição. O que é que acontece? Naquele nível, nós tínhamos o primeiro nível, que era o campo totalmente celestial. Naquele primeiro nível. No céu, acontece duas coisas que rompem a perfeição de Deus dentro do céu. Primeiro, a soberba de Satanás. E segundo, a influência do mal para uma terça parte de anjos. Eu ouvi alguém me questionar e dizer: pastor, uma terça parte desses anjos, que eram anjos angelicais celestiais, possivelmente tem um número aproximado. Nós estamos falando de milhões de anjos. Nós não estamos falando de uma porcentagem de centena. Nós estamos falando de uma porcentagem de milhões. Era milhões de anjos caindo ao mesmo tempo. Agora veja, naquele exato momento que acontece a ruptura daquilo que é perfeito,
Satanás ganha poder, Satanás ganha autoridade sobre os demônios a qual ele tinha instruído, a qual ele tinha colocado tanto no seu coração quanto também na sua mente, a corrupção generalizada. Agora veja, algo perfeito se quebrando da perfeição e dando lugar a elementos, a fundamentos que quebram aquilo que nós chamamos de princípio. A partir dali, a gente ainda não tinha o conhecimento do que era desobediência. E detalhe importante, aqui é que mora o segredo que eu não expliquei semana passada. Satanás, no momento em que fez tudo aquilo dali, ele tinha livre arbítrio. Espera aí, pastor. Então o Senhor está me dizendo que Satanás poderia não ter feito? Sim. Porque observa que todos os textos bíblicos dizem assim: e no seu coração nasceu, e em seu coração surgiu. Olha só, a partir do momento que surge, e eu queria que vocês abrissem rapidinho aí, Isaías 14, 12. Isaías 14, 12. Rapidinho. Capítulo 14, versículo 12. O que diz aí? Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filha da alvorada, não é isso? Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Agora olha só, você dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado, no Monte Santo. Então a soberba nasceu aonde? No coração de Satanás. Satanás tinha um lugar, irmã, privilegiado. Porque quando a gente vê a palavra querubim, a palavra querubim no original não se trata de um anjo e nem de uma hierarquia. Se trata de alguém de um nível muito elevado. Porque olha que nível Satanás estava. Um querubim relacionado ao livro de Gênesis. No capítulo 3, vai dizer que o querubim era a guarda da santidade de Deus, da presença de Deus. Olha em que posto Satanás estava. Ele estava no mais alto posto, nos céus. Ele estava aguardando a presença e a santidade de Deus. Peraí. Então Satanás estava no nível que ele quer impedir que eu chegue nesse nível. Sabe por que o intuito de Satanás, sabe por que a astúcia de Satanás, ela está contra a igreja, e todas as armas, e todos os reinos, e todos os demônios, e todas as hierarquias demoníacas, elas se juntaram contra a igreja do Senhor, e não é de agora, já vem muito antes. Sabe por quê? Porque tudo que Satanás quer é colocar dentro do meu coração e dentro do seu coração a soberba e a corrupção. Quer ver a palavra que mais ecoa aí no livro de Isaías que você leu? A palavra eu. Só que o eu que está escrito aí é em forma minúscula. Ela não está em forma maiúscula, porque quando tu vai lá para o livro de Êxodo, no capítulo de número 3, e o Senhor responde para Moisés dizendo: eu sou o que sou, você percebe que todas as letras, elas estão escritas em letras maiúsculas, simbolizando a autoridade divina sobre todos os poderes e reinos. Então nós descobrimos algo aqui importante.
Sabe qual é a única forma que Satanás usa para querer destruir o plano perfeito de Deus para com o homem? O pecado. O pecado é a única forma que o diabo utiliza para querer destruir aquilo que é original de Deus. E de fato ele fez isso com Adão e Eva, e ele vem fazendo isso com a humanidade, até chegar no ponto do sacrifício maior, que é o sacrifício de Cristo. Ali para toda ação de Satanás, naquele momento para. Sabe por quê? Porque Cristo morreu na cruz de madeiro, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Quando Cristo ressuscita, tu sabe o que ele diz para Satanás? O teu domínio sobre a humanidade está selado, está acabado, está vencido. Não tem como você mais agir, não tem como mais tu querer destruir o plano original, porque o plano original está estabelecido em sacrifício. Veja, vamos lá para o Antigo Testamento para a gente vir para esse tema aqui. Olha que coisa importante. Todo o período do povo de Israel, o diabo colocou alguns elementos que foram prejudiciais ao povo. Entre eles, idolatria. Entre eles, além da idolatria, colocou a apostasia, que é um dos elementos que mais Paulo trabalha na igreja passada, e fazendo uma observação para a igreja do futuro, que seríamos nós. Paulo relaciona e diz assim: chegaria uma época em que vocês não terão mais contentamento com o ensino da verdade, mas vocês vão se aplicar a ouvir ensinos de fábulas e de contos. Aí um dos apóstolos, que é o apóstolo Pedro, no capítulo 3 da segunda carta, ele diz assim: e vocês estão procurando mestres, homens egoístas, amantes de si mesmo, presunçosos, mas que já caíram na condenação, porque foram influenciados pelo mal. Observa a astúcia do inimigo para querer corromper aquilo que é original de Deus. O inimigo, de tudo que ele utiliza, irmã Cássia, ele só tem uma forma de querer se parecer com Deus, imitando tudo que é de Deus. O diabo só tem uma tendência, ele quer imitar o que é de Deus. A Bíblia vai classificar ele como pai da mentira, a Bíblia vai classificar ele como enganador, a Bíblia vai classificar ele como o dragão, a serpente, o falso profeta, aquele que vem para as nações querer desviar a verdade. Tudo isso a Bíblia relaciona, e eu gostaria que vocês classificassem rapidinho aí quem é o inimigo das nossas almas. Coloque aí. Primeiro, Lúcifer. Segundo, Satanás. Do ladinho vocês botam, que significa adversário ou alguém que se opõe à verdade. Satanás, que significa adversário ou alguém que se opõe à verdade. Referência: Apocalipse 12, versículo 8. Apocalipse capítulo 10, versículo de número 10, 12, 10. Desculpa, 12, 10. Apocalipse 12, 10. O inimigo toma a forma também de diabo. Diabo, que significa caluniador ou difamador, aquele que acusa com falsidade. Diabo, que significa caluniador, difamador, que acusa com falsidade. Referência: Apocalipse 20, versículo 2.
Pega aí da irmã. Hein? Pega aqui da irmã. Vai pedindo aí da irmã aí. Tá? Serpente. Vai pegando da irmã. É porque senão sai aqui, ó. Sai tudinho aqui. Serpente. Serpente, que a simbologia traz astúcia e sabedoria. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. E Apocalipse capítulo 20, versículo 2. Sim. Sim. Inclusive eu trouxe até aqui para a gente ter uma noção, tá vendo? Por exemplo, antes da rebelião e antes da queda da rebelião, o seu nome original seria Lúcifer. Porém, o significado do nome original não seria nem caluniador e nem difamador, porque se a gente tratar do nome dele original, então seria algo perfeito. Por exemplo, a Bíblia relaciona mais ele como querubim ungido para tirar esse nome Lúcifer, que no original significa caluniador e difamador. Então, possivelmente, lá no céu era muito mais conhecido como querubim ungido. Pronto, então a gente já tem o nome correto, né? Seria querubim ungido no original, que é alguém perfeito, que é alguém dado à perfeição, e Lúcifer, que quer dizer caluniador ou difamador, já é agora. Isso, depois da queda. Amém? Dragão. Isso tudo é o nome do nosso inimigo das nossas almas, com quem nós estamos lutando diariamente. Lucas capítulo 4, versículo do 1 ao 13. Do 1 ao 13. Aí essa referência aí, amados, é justamente na primeira batalha que acontece entre Jesus e Satanás. Agora tu imagina o seguinte, que em Lucas capítulo 4, né? E em Mateus capítulo 4 também conta a mesma história com o mesmo fato. Você imagine a guerra, a batalha, em que nível estava. Porque nós estamos tratando de duas forças totalmente únicas. E olha, não vão se espantar no que eu vou dizer não, mas Satanás também tem poder. A Bíblia diz que ele faz até chuva, né? Fogo, desculpa, que não é nem chuva, é fogo. Fogo do céu descer. E aí nós precisamos ter até muito cuidado, irmãos, porque assim, Satanás, ele é tão mentiroso que ele pode utilizar de algumas façanhas, até de milagres, de atos milagrosos, para confundir a nossa mente com a verdade. Por isso é que eu digo que nem toda profecia e nem todo profeta, de fato, ele vem de Deus. Aí tem pessoas, né, que ficam questionando, pastor, por que a pessoa falou isso? E eu não me identifiquei muito, né, com aquilo. Então, a profecia, irmãos, é aquilo que Paulo diz. Paulo diz assim, essa é a autoridade que Paulo diz. Paulo diz, olha, vocês têm a capacidade de julgar corretamente, no entendimento de vocês, a profecia. Porque tem demônio que utiliza do profeta para falar até o que é verdade para a sua vida, irmão. E você diz assim, rapaz, só Deus sabia disso. Não, cuidado, nem só Deus sabe da tua vida, não. O inimigo da tua alma também sabe da tua conduta. Então, às vezes, tudo que é falado, o diabo tem uma tendência de ouvir. O que é que a Bíblia diz lá no livro de Tiago? E o nosso inimigo anda em derredor, rugindo como leão. Se ele anda em derredor, ele está te observando. Ele está observando o que sai dos teus lábios. Aí às vezes a gente entrega de bandeja, né? Aí o diabo ouve, usa alguém com o dom da profecia, mentiroso,
já está ali, né, aproveitando a astúcia. Aí o irmão cai certinho, é de Deus, porque só eu e Deus sabia, não era só você e Deus, era você, Deus e Satanás. E aí por isso que eu digo que a parte mais importante é o dom do Espírito, o dom dos Espíritos. Porque se você tiver a capacidade de discernimento, você vai conseguir discernir aquilo que vem de Deus para aquilo que não vem de Deus. Então nem tudo que o homem diz que é verdade pode ser da parte de Deus. Amém? Muito importante isso. Anotaram aí, dragão? Belzebu. Sabe o que significa essa palavra? Senhor do inseto ou Senhor das moscas. Belzebu, que significa Senhor do inseto ou Senhor das moscas. Mateus capítulo 12, versículo 24. E tu sabe por que os fariseus da época, quando viram Jesus repreendendo o demônio, eles disseram que Jesus estava incorporado em Belzebu e por isso que ele estava tirando os demônios? Porque Belzebu é o pai de todos os demônios, é aquele que domina. Então por isso que eles fazem relação com Cristo, dizendo, olha, se ele está repreendendo e essa autoridade não vem de cima, porque nós não conhecemos e nem aceitamos e nem respeitamos essa autoridade de cima, então é muito provável que ele está sendo usado por quem? Por Belzebu, está até aí nessa versão bíblica. Está vendo? Amém? Além disso, ele é conhecido também como Belial. Pronto. Belial, que significa inútil ou malvado. Segunda Coríntios, capítulo 6, versículo 15. Segunda Coríntios 6, 15. Outro nome do inimigo das nossas almas, tentador. Tentador. Bota aí métodos pelo qual ele é usado. Bem baixo, vocês botam métodos pelo qual ele é usado. Anota aí. Tentar, vírgula. Enganar, vírgula. Ocultar, vírgula. Seduzir, vírgula. Camuflar e perturbar. E perturbar, com P. Com P, P. Perturbar, com P. P no final, gente. D-E-T-U-R-P-A-R, com P. Isso, perturbar. Ok? Está aí na sua Bíblia. Príncipe deste mundo. Tudo isso é nome, gente, e é bíblico. Agora, igreja, olha, por que eu estou falando sobre esses nomes? Talvez as pessoas em casa, né, e até alguns irmãos podem até pensar assim, pastor, quer dizer que campo de batalha espiritual é só para falar sobre Satanás? Não é nada disso. É porque nós acabamos colocando na nossa mente, trazendo o ensino, vinculado tanto ao espiritismo, quanto também ao catolicismo, que vem com essa ideia de que os demônios é conhecido por nomes. Então, geralmente a gente conhece como Pombagira, né, Tranca-Rua, Preto Velho. Esses nomes, eles são nomes de demônios. E eles, na verdade, eles ganham formas de adoração. É só nós que conhecemos eles como demônios. Porque a grande maioria das pessoas colocam ele como ídolos de adoração. E, na verdade, a Bíblia não menciona esses nomes, é até antibíblico. Porque os nomes de Satanás é todos esses que é bíblico aí, ó. Tá vendo? Porque às vezes a gente toma esse ensino, né?
Numa igreja, principalmente o pentecostalismo, né? Quando a gente principalmente vem nesse ensino, a gente acredita que a gente pode, né, falar os nomes acerca de quem está operando, e na verdade nada contra isso. Eu só quero que vocês tirem da mente que isso é bíblico, porque o nome deles, todos que a gente menciona, não é bíblico. O nome que é bíblico é esses que nós estamos relacionando aqui. Sim. Pronto, que na verdade a gente nem sabia esses nomes. Esses nomes, na verdade, vêm mais dessa questão, né, das religiões afro-africanas, né? Na verdade, vem mais dessa origem, e a gente acaba também citando eles, mas de uma forma negativa. Para eles é uma forma positiva, né? Pronto. Ok? Dando continuidade. Príncipe deste mundo, não é isso? Príncipe deste mundo. Anotaram? João capítulo 1, versículo 10. É evangelho, tá bom, amados? Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24. E João 3,16. Aí João 14,17. E João 15,18. Quando a Bíblia relaciona, por exemplo, Satanás como príncipe do mundo, né? Essa palavra príncipe, e aqui é que eu quero fazer uma correção, né? Que na semana passada a gente mencionou, graças a Deus todos os irmãos que estavam na semana passada estão aqui. Eu teve uma parte do estudo que eu me equivoquei ao dizer para a igreja que lá no livro de Efésios 6, por exemplo, a palavra principados e potestades eu associei, e eu queria até pedir desculpa para a igreja, eu associei com as autoridades terrenas, que na verdade, desculpa, não é autoridade terrena, é porque eu extrapolei no estudo e passei adiante. É porque Paulo relaciona antecipado a palavra principados, a palavra príncipe. Mas isso quando ele fala acerca da oração às autoridades. Aí nesse momento de Efésios 6, esses príncipes, né, principados e potestades não tem nada a ver com autoridade terrena, tem a ver justamente com autoridades de demônios celestiais que agem, ok? Aí eu queria até me retratar para os irmãos, porque a gente acabou colocando lá o estudo, e aí possa ser que alguns irmãos questionem acerca disso. Agora sim, príncipe deste mundo está relacionado com o mundo literal. É este mundo aqui mesmo, que nós pisamos, que nós nos comunicamos, é este mundo, matéria, tocável, tá bom? E aí, gente, eu acho até que, pode perguntar. Sim, aí eu poderia até pegar essa palhinha, né, e continuar. Por exemplo, o anticristo, que veio antecipado de Satanás, né, ou o espírito do falso profeta, eles já estão preenchido dentro desse sistema aí do que oculta a palavra da verdade. Tá vendo? E, gente, tem uma passagem bíblica que eu acho que Jesus até é muito forte, é muito severo no que ele diz. Ele diz assim: e este mundo já está entregue ao anticristo. Quando ele fala isso, gente, né? Me parece que se a gente não tiver muito cuidado, há em nós um certo temor, um certo tremor, e a gente fica nos questionando por que Deus entregou, por que Jesus, né, de uma forma tão direta, entregou este mundo nas mãos de Satanás. É porque você percebe, ó, lá no livro de Mateus, capítulo 24, ali a partir do versículo 12, ele diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaram, ou se esfriariam. Essa passagem ali, você vê que o que é mais importante não é os fatos, mas a necessidade que tem dos fatos acontecer. Porque a primeira palavra é necessário que aconteça. É necessário, nos chama a atenção de que tudo que está acontecendo neste planeta
é Deus movendo, principalmente assim, né, os territórios, os campos, para que haja, eu acredito, até uma chamada específica para a igreja, para ela entender que nós precisamos sair para fora e pregar o evangelho, nós precisamos cumprir a nossa chamada, porque eu acho que nós estamos muito acomodados com 4 paredes, irmãos. A igreja está muito acomodada, e o príncipe deste mundo, que é Satanás, está tomando as vidas, está tomando corações e mentes. Irmãos, não vão se assustar com o que eu vou falar aqui, mas esses nomes aí a qual nós relacionamos, tem muitos outros, mas eu vou parar por aqui, porque eu quero explicar um detalhe antes da gente terminar, é que esse campo aí celestial, é que essa batalha aí celestial, há uma forte necessidade, irmão Rosinete, de uma intervenção divina, porque essa luta aí é uma luta travada. O que Paulo relaciona? Paulo diz assim, olha, nós estamos numa luta, que essa luta é dia após dia, parece que ela nunca é vencida, que é a luta entre o espírito e a carne, é uma luta travada, irmão. Todo dia o pecado está batendo na tua porta, todo dia a astúcia do diabo, ela vem, né, camuflada, de bondades, de coisas boas, de elementos bons, mas que na verdade não é bom. Por isso é que João capítulo 10, ele diz, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, porque elas me seguem. Mas o ladrão, o roubador, aquele que oprime as ovelhas, ele não entra pela porta, ele entra por onde? Pelos fundos. Está vendo, irmão? Fazendo uma apologia aqui a quem está por detrás daquilo que nós chamamos como verdade. O mundo, irmãos, o mundo todo está parado. As potências mundiais foram sacudidas. Todas as potências estão estremecidas, tanto espiritualmente como fisicamente. E quando eu falo a palavra, né, estremecidas, eu não estou relacionando a algo espiritual, não, estou relacionando a algo físico mesmo. Todo conhecimento humano, irmãos, parece que por um momento ele foi sugado. A medicina não sabe o que faz. O conhecimento, né, com tanta propriedade, homens que estudaram, homens inteligentíssimos, que com todo o seu conhecimento, ainda não sabe, essa doença, de fato, ela ainda não foi desvendada totalmente. Pessoas que, né, estão morrendo tão rapidamente e nós não sabemos como se comporta essa doença. Até agora só sabemos o que aconteceu, só sabemos o que ela foi gerada, mas cada dia mais que passa, ela tem outras novidades por detrás dela, a qual o ser humano, né, com toda a sua inteligência, não sabe diferenciar. Eu me lembro, eu não sei se vocês se recordam, tinha uma doença por nome Ebola, que ela principalmente ficou ali no continente africano, e eu me lembro que aquela roupa que os médicos vestiam, gente, eu nunca pensei nos meus piores pesadelos da minha vida, imaginar que esses mesmos médicos usariam a mesma roupa para entrar dentro de uma UTI, para cuidar de pessoas brasileiras, de todas as espécies de nações e línguas e povos. Poderes grandes da terra se curvaram a essa doença. Autoridades governamentais, estaduais e municipais se curvaram a esta enfermidade. E sobrou quem? A autoridade divina, que essa sim não se curva a nenhuma doença, porque tudo está no seu controle, tudo está no seu domínio. Amém? Mas antes de terminar esse estudo,
eu tenho 2 campos, que eles são campos minados, e que eu preciso que vocês olhem para cá. Agora eu vou pedir para vocês fecharem tudo aí, que eu queria explicar um detalhe aqui rapidinho, principalmente para as pessoas que vão nos acompanhar em casa. Eu tenho alguns minutos para a gente fazer o encerramento desse estudo. Tenho alguns minutos. Primeiro, o campo de batalha mental. Segundo, o campo de batalha emocional. 2 áreas que se complementam. O que está acontecendo? Quem já teve Covid aqui? Dos irmãos? 3, 4. Né? A grande maioria das pessoas estiveram bem no comecinho, quando a gente ainda não conhecia de fato a fundo essa doença. E eu até digo assim, eu louvo a Deus porque muitas delas pegaram no começo, sem saber de fato o que era, para ela não atingir a mente. Porque hoje eu tenho observado, irmãos, que essa doença ela não está matando só o corpo físico. Essa doença está matando as mentes e as emoções das pessoas. Eu tenho dado aconselhamento pastoral, eu tenho conversado com pessoas têm me ligado, eu tenho dado até atendimento mesmo via WhatsApp, né, utilizando dos meios para dar atendimento. E aonde eu vejo que esse mal tem mais imperado é na mente das pessoas. Então nós temos algumas doenças que eram preliminares, que vêm de muito tempo na sociedade. Por exemplo, a depressão não é nenhuma novidade. A síndrome de pânico nunca foi novidade. O medo ao extremo nunca foi novidade. Isso tudo a gente tinha antes. Só que parece que ela ganhou uma velocidade espiritual e ganhou uma ajuda de Satanás, que elas conseguiram entrar em muitas mentes com mais rapidez. Por exemplo, as pessoas hoje, elas estão sendo tratadas dentro do hospital com Covid, mas tem uma porcentagem de pessoas que não estão sendo tratadas dentro do hospital, que estão precisando de tratamento dentro de casa, que não tem nada a ver somente com a doença, mas muito mais com a mente, muito mais com a emoção. Pessoas que tremem ao ouvir, né, acerca de mortes, pessoas que não têm o equilíbrio da mente quando se trata dessa doença que é física. E gente, olha como é algo que a gente precisa ter muito cuidado. Todas as pessoas estão sujeitas a essa doença. Todas. Independente de quem acredita, independente de quem crê, todas elas estão sujeitas. Pastores, pessoas de frentes à obra, pessoas que têm uma conversa muito franca com Deus, pessoas que estão muito próximas. Mas eu ouvi uma frase de um médico, que ele diz que quase 99,9% das pessoas que estão entubadas, que as famílias estão nos corredores, ou até mesmo as famílias estão em casas, esperando, né, acerca de todo o relatório daquela pessoa, se elas se agarrarem a alguma crença, a algum ser supremo, 99,9% dessas pessoas são recuperadas baseadas na fé. Aí tu sabe o que eu vejo? Não sei se vocês viram uma reportagem agora de médicos que estão utilizando a terapia da música. Música essas que são louvores a Deus. Então hoje eu quero falar principalmente para as pessoas que vão me acompanhar em casa, porque esse é o maior público. Quantas pessoas não estão precisando apenas de uma conversa? No momento em que a gente não pode dar um abraço, no momento em que a gente não pode, né, nos aproximar tanto das pessoas, nós precisamos utilizar todos os meios que a gente tem, sejam eles de alguns aplicativos, sejam eles de alguns vídeos, de alguns canais, para manter equilibrada a mente, gente. Eu estou falando isso e eu precisei que vocês fechassem tudo isso, porque isso que nós estamos falando aqui não tem nada a ver com a questão de uma mente fraca. Porque eu acho que o cristianismo errou muito. Os crentes erraram muito, irmã Karina,
quando nós falávamos acerca de depressão, e nós achávamos, e éramos equivocados, porque na nossa mente se passava que a pessoa que tinha uma depressão era uma pessoa fraca de mente. Quando a gente viu isso acontecendo nos altares, a gente caiu na real, de que não se trata de mente fraca, mas se trata de uma postura ao momento. Quantas pessoas não precisam apenas de uma conversa, não precisam apenas de um diálogo, para aquilo sair da sua mente, para aquela pressão. Porque a depressão é uma pressão mental, e ela está encarretada pelas forças do mal, que colocam na mente do indivíduo que a única forma que ela encontra para acabar com tudo isso e solucionar o seu problema é tirar a sua vida. E hoje eu estou aqui como homem de Deus e também como ministro do Evangelho para dizer para você que Cristo Jesus já pagou o preço necessário pela sua e pela minha libertação. E Paulo, gente, daqui é algo muito sério. Sabe o que Paulo disse? Meu Deus do céu. Estejam unidos uns com os outros. Se o irmão está chorando, chore junto. Se o irmão está alegre, estejam alegres junto. Mas eu não sei, gente. Chegamos no pior nível de humildade. Nosso irmão está morrendo do lado. E nós não estamos fazendo nada. O nosso irmão está chegando no fundo do poço. E nós não estamos fazendo nada. Sabe por quê, irmã? Paulo relacionou a igreja fervorosa, uma igreja forte, com as ajudas, com a unidade, com o amor. Porque no meio de tantas perdas, no meio de uma pandemia que arrastou corações, tirou mentes, destruiu emoções, estão acabando com as pessoas, mentalmente, emocionalmente, e talvez a arma que mais a gente vai utilizar a partir de hoje, para confortar o coração de alguém, é uma palavra, é um abraço, é um eu te amo, é um conta comigo, porque é isso que as pessoas precisam, é isso que as pessoas necessitam. Então diga para o irmão que está ao seu lado: quando você estiver triste, conte comigo. Quando você estiver desanimado, conte comigo. Diga para ele: só tem uma coisa que o diabo não consegue destruir da igreja: a unidade. Agora diga para ela, sabe por quê? Porque a nossa unidade está baseada no cabeça que rege esse corpo. Diga para ele: é Deus. Acabou, se for Deus, está forte. Então eu queria dizer para as pessoas que vão me acompanhar em casa: mantenha sua mente equilibrada, mantenha suas emoções equilibradas, para que você não surte. Tá bom? A Rosinete sabe o que eu estou querendo falar, né? Então precisamos ajudar o nosso irmão. Precisamos salvar uma vida. Irmãos, eu vou aconselhar os irmãos que estão em casa, e você que está aqui, compartilhe esse estudo. Na hora que você chegar em casa, a gente vai estar lá, né? Está lá no grupo da igreja, vou disponibilizar. Compartilhe. Porque às vezes tem pessoas que estão vivendo esse campo de batalha emocional, tá bom? E vivendo esse campo de batalha mental. Então, duas áreas que a gente precisa ter muito cuidado: a nossa mente e as nossas emoções. Eu conversei com uma pessoa acho que vai fazer umas 2 semanas. E ela é esposa de um pastor. Ela era, na verdade, né? E ele faleceu, ele só tinha 41 anos. Ele faleceu, eu me encontrei, né, assim na rua com ela. E ela disse: pastor Leandro, o senhor soube que meu esposo faleceu? Eu disse: minha irmã, eu soube.
eu dei as minhas palavras de condolências, né? E eu disse para ela: o seu esposo deixou o legado. A morte nunca parou o cristianismo e a morte não é o final do cristão. É apenas o começo de uma vida eterna. É apenas o começo de uma nova vida em Cristo. Não? E às vezes, irmãos, a única coisa que as pessoas precisam mesmo é só de um abraço, né? Né, amados? E às vezes eu fico assim olhando quanto a gente está tão perto das pessoas e tão distante ao mesmo tempo. Vimos para o culto, sentamos na nossa cadeira, damos a paz do Senhor para o nosso irmão. Mas não sabemos se ele almoçou, se ele teve o alimento. Porque se tem uma coisa que destrói a nossa humildade, é a capacidade de julgar o nosso irmão pelo aquilo que a gente olha fisicamente. A gente olha para ele e a gente diz assim: está tudo bem, porque ele está sorrindo. E sorrir nunca foi significado de que está tudo bem. É somente de um equilíbrio para não ser destruído pelos vendavais que está grande, pelas tempestades e pelo furacão que entrou dentro da nossa casa. A gente precisa sorrir e a gente precisa manter o equilíbrio para que a gente mentalmente e emocionalmente estejamos bem. Mas nunca foi sinal de que está tudo bem em nossa casa. É somente de um equilíbrio. E às vezes as pessoas olham para nós, né, e dizem assim: como eu queria ser igual a ela. Eu não vejo tristeza. É Deus. Mas você não sabe o que essa irmã padece para estar assim. Você não sabe o que ela tem que sofrer para estar assim. Amém, igreja? Então hoje eu deixo essa mensagem. Tá bom? Semana que vem a gente dá continuidade. Tá bom, amados? Glória a Deus. Irmãos,